alunos aí na semana passada. Eu fiquei aí desde acho que final de dezembro, cara. Tô desde novembro viajando, mas aí eu comecei a diminuir as bancas em dezembro. Eu tenho que recomprar os dólares e eu vou operar pela Equinox. Só que aí eu uso o MT4, cara. Gosto muito do MT4. Quando eu preciso olhar o índice, eu vou no TradeView. Então não cabe estar pagando. Mas o TradeView é uma das melhores plataformas que tem para você fazer análise, viu? É bem bacana. Só que eu já estou acostumado com o MT4. Né? Bem acostumado até. Olha só, semana passada eu tinha falado sobre esse movimento aqui, do NZD. Tá? A gente se rompesse isso aqui, ó, trabalhar com venda. Ele já perdeu a CLTA, ó. Então, ó, próxima zona se parar isso aqui, ó. Scalper a favor do fluxo, tá, gente? Dá pra gente pegar bastante movimento aí, ó. Ó, já tinha falado sobre esse movimento, ó. Ó, se dá uma segurada aqui, pode vir buscar aqui. Fiquem atentos aí, tá? NZD, Audi, acredito numa grande desvalorização desses ativos aí, tá bom, gente? Ó, Audi, mesma coisa. Perdendo esse movimento aqui, ó, tem nada que segure ele. Ele vem numa alta grotesca. Isso aqui já é para mim, se ele perder isso aqui já é padrão de reversão. Isso para swing, viu, galera? Então, ó. Ah, mas o que eu faço agora? Cara, já no scalper já tem que aproveitar o movimento. Perdeu o fundo, aguarda para o back e vende. Ou seja, a nossa venda seria uma boa venda aonde? Ó? Temos essas regiões aqui, ó. Ó. Olha só. Aqui. Stop onde? Ó, stop acima do último pavio. Essa região. TP onde? Ó? Já joga na H4, ó. Consegue na mínima do dia. Quer alongar o TP? Joga para cá, ó. Não tem nada que segure o áudio praticamente. Aqui, mas é um fundo bem fraco. Provenientemente, ele vai cair bastante aí nas próximas semanas. Bom, bora lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, uma coisa. Ah, sim. Kevin, os índices são todos iguais, né? Se você acompanha uma corretora, pelo TradeView, eu já utilizei a Active Trades uns 4 anos atrás para olhar índice, né? Porque eu operava long position. Mas bora lá. O que eu quero falar com vocês? Seguinte, o Forex, tá? Ele foi criado em 1973, para quem não sabe. Ele nada mais é do que uma moeda de troca, ou seja, um mercado de moedas de câmbio. Onde você, quando você entra comprado em um ativo, você está comprando uma moeda e vendendo outra. Então, a gente pode se entender aqui, tá? Que um ativo, ele é a junção de dois países, de duas moedas, tá? Onde nós temos uma base, tá? Uma moeda base e uma moeda cotada, galera. O que eu quero dizer com isso? Um ativo, ele tem aí, basicamente, né, a base e cotação. Então, a junção de um ativo, ele é composto de base e de cotação. Vamos usar, por exemplo, o EURUSD. Ó. O euro-dólar nada mais é, né, do que a junção, basicamente, do index do euro e do index do dólar. O que nós temos aqui que guardar de informação, praticamente? Toda vez que a gente compra o EURUSD, a gente está acreditando numa valorização do euro sobre o dólar. Ou seja, toda vez que eu comprar o EURUSD, eu estou acreditando que o euro vai valorizar sobre o dólar. E não que o euro vai valorizar e o dólar vai cair. São coisas irrelevantes. Porque, por exemplo, se o euro sobe e o dólar cai, o EURUSD vai valorizar muito. Agora, se o euro valoriza sobre o dólar, o EURUSD vai subir da mesma forma. Às vezes não tão rápido, mas vai subir. Vai se valorizar sobre... O ativo vai valorizar. Então, um ativo, ele valoriza ou desvaloriza em cima das moedas. Você praticamente está vendendo, comprando uma e vendendo outra. Se você vende EURUSD, você está acreditando numa queda do euro e uma valorização do dólar. Ou seja, uma valorização do dólar sobre o euro.
Então, para que eu estou falando sobre essas coisas básicas do básico? Porque a galera se perde muito nisso. Então, toda vez que há uma valorização da base sobre a cotação, o ativo ele tende a valorizar. Toda vez que há uma desvalorização da base, o ativo ele tende a desvalorizar. Toda vez que há uma valorização da cotação, o ativo tende a desvalorizar. Toda vez que há uma desvalorização da cotação, o ativo ele tende a valorizar. É bem simples, tá? Deixa eu só ver se tem alguém. Alguém pediu para entrar aí, galera? Só um momentinho que eu vou aceitar a galera aqui. Então, o que acontece? Nós temos um ativo. O ativo a gente já sabe que ele anda o quê? De uma forma cíclica. Entre topos e fundos históricos. E o que acontece? Ele sempre vai estar seguindo, tá? O canal parametrizado. Então, o que eu posso usar isso a meu favor? A junção de duas moedas forma um ativo. A junção da base e cotação igual a um ativo. Só que um ativo ele é a junção de dois índices. Ativo é a junção de dois índices. O que eu posso fazer aqui? Eu vou, dividir um ativo entre moeda base e moeda cotada. Eu vou pegar praticamente, por exemplo, o euro e vou lá no index. Se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui qual que é a sigla do euro. Espera aí. É XY. É do euro. O dólar é DXY. Tá, galera? Malta, eu preciso olhar do áudio. Preciso olhar. É só muito simples, galera. Vai no Google, coloca lá. Audi Index. Que aí vai aparecer lá no TradingView a sigla. Você clica no TradingView e analisa. Bom, para que isso aqui para a gente isso aqui é importante? Porque é o seguinte, não é os índices que andam igual os ativos, são os ativos que andam em cima dos índices. Nós temos, por exemplo, o SDBRL. O que seria o SDBRL? É o dólar real. Ou seja, é quanto vale o dólar. Hoje, se eu não me engano, acho que deve estar uns 5,29, 5,30, não sei. Não olhei ainda. Ou seja, aqui é um ativo. Aqui é um índice. Um índice, o que seria um índice? Um índice nada mais é do que apenas uma moeda. Um ativo é a junção de duas. Então, nós vamos pegar, tá? E descentralizar isso aqui e estar utilizando isso aqui a nosso favor. Então, por exemplo, se o Euro Index, se a gente vê que está num canal de suporte, um fundo histórico, a gente vai ficar trabalhando com venda? Não. A gente vai estar acreditando no quê? Uma valorização do Euro Index. Se o DXY tiver num topo histórico, a gente vai acreditar numa desvalorização do dólar. Então, o que acontece? Você pegar a junção do euro com o dólar, dos dois índices, nós já temos uma entrada aí. Fundo histórico, valorização do euro, desvalorização do dólar, eu posso estar comprando um euro USD. Mas não está no fundo, não tem suporte no euro USD. Galera, esse aqui é uma análise, né, não é fundamentalista, é uma análise técnica em cima dos índices. Dá para a gente se posicionar um stop barato e uma compra. Por quê? A gente está utilizando os índices. E não só o ativo tradicional, a análise gráfica tradicional. A gente está utilizando em cima dos índices. Não tem nada a ver? Tem. O ativo, ele é feito em cima dos dólares e do euro index, tá? O ativo do euro USD. A junção dos dois dá a cotação de 1,20 e poucos. Beleza? Então, isso aqui é importantíssimo. Por exemplo, vamos lá.
Olha o DXY. Ó, tinha marcado aqui, parece que do ano passado, viu, gente? Eu tinha trabalhado com venda, tá? Com compra, na verdade, no USD. Olha só o tanto que caiu, ó. Esse aqui é o DXY, tá? Para quem não sabe, ó, o index. O index, ó, ele vem caindo desde aqui, ó, desse topo histórico. Ó, pequenos movimentos, acumulou, caiu, acumulou, caiu, ó, acumulou, caiu. Se a gente puxar para o Euro USD, o Euro USD vem valorizando desde então, ó. Ó, olha só. Ó. Olha só. Acumulou, subiu. Acumulou, subiu. Ó. Agora tá querendo fazer uma reversãozinha aqui. Então, o que acontece? Para quem opera swing trade para cima, até intraday às vezes, se o nosso dólar index está caindo, não tem porquê, né, você vender o EURUSD. Porque é improvável que isso aconteça do dólar, a não ser, igual eu falei, a não ser que o euro desvalorize mais do que o dólar. Porque o ativo é a junção, né, de duas economias, de duas moedas, onde uma tem que valorizar e a outra cair. Mas se as duas estiverem subindo, tem que ver qual que está valorizando mais. Se as duas estiverem desvalorizando, tem que ver qual que está desvalorizando mais. Como que a gente sabe sobre isso? Em cima de pips, pontos. Mesma coisa, você vai analisar os dois index, os dois índices, e ver ali e usar a favor do gráfico, para você se posicionar. E não ao contrário, né? Comprar ou vender USD só porque bateu no suporte ou bateu numa resistência. Isso aí é mais um padrãozinho que vocês conseguem utilizar para melhorar a análise de vocês. Beleza, galera? Vou passar. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar aí, viu, galera? Essas análises é mais para swing ou pode usar no day trade também? De comparação de moeda? Você consegue estar utilizando eles no day trade. Só que é o seguinte, eu, por exemplo, eu não tenho um propósito real. Olha onde que tocou, galera. Caralho, fui dar aula, perdi minha entradinha. Eu marquei para vocês. Alguém chegou a pegar? Não, eu tô assistindo a aula aqui, pô. Ó, ainda tinha marcado, olha pra você ver. Respeita, galera. Cara, eu não vejo tanta necessidade, por exemplo, operar scalper e operar intraday utilizando os índices, entendeu? Dá para você tirar de base, por exemplo, os índices. Mas eu não vejo tanta necessidade. Por quê? Porque isso é mais para você se posicionar, entendeu? Por exemplo, o Gold ontem, ó. O Gold ele deu uma velhinha aqui, ó, em M1, de acho que foi 3 mil pontos, cara. Então, se você. Isso aqui chama manipulação, cara. Vela de manipulação. Então, se você opera scalper, isso aqui para você é indiferente, é irrelevante. É a mesma coisa. Se você se posicionar no euro aqui, por exemplo, a favor, né? Olhando os índices, se você tem um stop de 100 pontos, 150 pontos, é irrelevante você está olhando os index. Porque os index é para você segurar a posição de 1.500 pontos, 2.000, entendeu? Onde a volatilidade ali, a manipulação, ela não vai estar, tipo assim, afetando o teu stop ou o teu take. Você vai estar segurando a posição. Um bom swing não é aquele swing que você entra hoje e sai amanhã. O bom swing é aquele que demora semanas, para você pegar todo o movimento, ou grande parte dele. Então, os index, eles não precisam tanto para o intraday e para o scalper. Beleza? Agora vamos lá, galera. Passar para vocês correlações. Eu não sei, né, qual o grau de conhecimento de vocês em cima de correlações. Porque eu estou passando os indexes e as correlações. São coisas importantes. Agora vamos lá. O que eu vejo muito, a galera pecando aí. Por exemplo, a pessoa vai e vende áudio USD e compra NZD USD. Vai, vende USD, compra o dólar iene, que é o SDJPY. Cara, são ativos correlacionados. Então, se você está posicionado num, não venda outro. Então, você vai estar fazendo uma posição de hedge. Beleza? A galera que está iniciando comete muito esse erro de estar entrando comprado e vendido em ativos correlacionados. Ou seja, o que você vai ganhar numa ponta, você vai tirar na outra. Então, entrou em um ativo, tenha conhecimento que existem ativos correlacionados no Forex.
Na verdade, a maioria deles são. Então, vou passar para vocês os principais, que é o que a galera opera, e no decorrer das outras aulas eu vou passando alguns macetes para vocês. Isso dá para vocês utilizarem em scalper, utilizam muito em swing trade, em long position, em qualquer tipo de gráfico. Beleza? Vamos começar primeiro, cara, com o dólar. O dólar, né, é a moeda mais negociável do Forex. Tá? O que a gente tem que saber do USD aqui, ó? O USD, ele tem correlação com o quê? Com o famoso Shao. O que seria o Shao, galera? Shao é o Gold, tá? O que eu quero vir falar com vocês aqui? Tá bom? Nós temos aí o dólar, tá? E o USD aqui. Em tempos de agitação econômica, em tempo de instabilidade financeira, em tempos de guerra, holocaustos, qualquer coisa que tire a economia global do eixo, o que acontece? Os institucionais, eles saem do dólar e despejam no Shao. Com a saída, então, do USD, o que tende a acontecer? Então, com a desvalorização do USD, o Shao ele tende a fazer o quê? Tende a valorizar. Bem simples isso. Toda vez que a guerra comercial, que é o holocausto, a galera tira o peso do dólar e joga para o gold. Por quê? O gold é o quê? É ouro. Ouro, ele é igual ao meio que seguro para os institucionais. Não quer dizer que é segurança, mas é um jeito de você proteger a posição. Beleza? Então, toda vez que há holocaustos, instabilidades, o USD ele tende a desvalorizar sobre o gold. Por isso que na pandemia, o que aconteceu com o gold? Ele estava andando assim, ou ele estava andando assim, não tinha pullback. Por quê? Pandemia, ou seja, já afeta a economia global. Então ele tende o quê? A valorizar muito. Então eu vou comprar topo histórico ali no Gold porque tá ruim a economia. Não. Análise gráfica sempre, galera. O que mais que a gente pode tirar de proveito entre esses dois índices aí, do USD e do dólar? Nós temos aí, tá? E por que isso acontece? Alguém tem algum palpite? Por que a galera despeja do USD? E por que o USD vai desvalorizar sobre o Gold? Podem falar aí, que eu não vou conseguir ver. Alguém sabe o porquê disso? Ninguém, galera? Beleza, eu vou falar com vocês. Atualmente, tá? Se eu não me engano, acho que a Rússia, nos últimos 3 anos, é o maior comprador de ouro aí do mundo. Mas sempre foi os Estados Unidos. Ou seja, tanto de petróleo como de ouro, os Estados Unidos ainda é um dos maiores compradores. Então, por isso que a galera sai do USD, além dele ser a moeda mais negociada, e vai para o Gold. Nós temos agora 2 ativos correlacionados, tá? Que é o AUD, é o NZD e o Gold. Esses 3 ativos estão correlacionados, tá? Para quem não sabe, a Austrália é uma pequena ilhazinha, bem pequenininha mesmo, tá? Só que ela é a 3ª maior produtora de ouro do mundo. Então, o que acontece? Ela, se eu não me engano, não sei se está atualizado, mas até semana passada eu estava lendo, ela produz 5 bilhões de ouro por ano, cara. E realmente, se vocês pesquisarem, é desse tamanhozinho, Austrália é pequenininha. Então, nós temos aqui agora uma parada bem importante, Toda vez que o Shao ele tiver uma valorização, o que acontece? Tanto o AUD, tá? AUD e o USD, vamos lembrar, galera. E o NZD e o USD, eles tendem a valorizar. Então, ou seja, com a valorização do Gold, o AUD, o USD e o NZD e o USD, eles tendem a valorizar também. Lucas, por que o NZD, a Nova Zelândia entra? A Nova Zelândia, cara, ela é uma grande produtora de ouro também e ela também é uma grande parceira de negócios da Austrália, tá? Então, toda vez que o ouro ele tende a valorizar, galera, lembrando que é em cenário global, viu? Quando ocorre esse fator aqui,
Como que eu sei quando a galera está despejando no dólar para o Shao? Quando a movimentação do Gold começa a ficar muito intensa em cima de notícias, ou de guerra, ou de pandemia, algo que vai afetar a economia global. Ocorreu isso, pode ter certeza. O AUD e o NZD, eles tendem a valorizar. Então, vocês concordam comigo, se eu pegar aqui, comprar AUD e eu vender NZD ou USD, eu vou estar jogando dinheiro fora? O dinheiro não, né? O tempo. Porque se os dois são correlacionados, não faz sentido eu comprar um, vender outro, ou comprar um e comprar o outro. Porque aí também o stop vai ser dobrado. Então tome muito cuidado. Véio. Entrou no AUD, não entra no NZD. Entrou nos dois, tenha certeza que você vai ganhar em dobro, ou vai perder em dobro. Ou vai ficar no 0 a 0. Viu? Tome cuidado com isso aí. Beleza, galera? Vamos prosseguir aqui, ó. Bem simples também. Nós temos aqui o SDCAD. O SDCAD, para quem não sabe, né, o SD, igual eu falei, é um dos maiores produtores aí, um dos maiores produtores é o Canadá, mas um dos maiores compradores, que o Canadá exporta muito para os Estados Unidos, tá bom, gente? O que acontece? Toda vez, o SDCAD tem muito a ver com petróleo. Então, o que acontece? Toda vez que há uma valorização do petróleo, ó, o petróleo valorizou, o SDCAD, ele tende a CAD e USD, então, tende a desvalorizar. Por que disso? O que acontece? Os maiores compradores, na verdade, o maior comprador de petróleo do Canadá é os Estados Unidos. Então, se eu pego o petróleo a 10 dólares, o barril, um valor, 10 dólares o barril de petróleo, o que acontece? E houve uma valorização do petróleo em 2 dólares. Eu vou estar pagando mais no petróleo do que eu estaria pagando. Então, isso aí, o que acontece? Com a valorização do petróleo, o USD, tá? Ele tende a desvalorizar sobre o CAD, tá, galera? Então, toda vez que há uma valorização do petróleo, o USD-CAD ele tende a desvalorizar. Toda vez que há uma desvalorização do petróleo, o USD-CAD ele tende a valorizar. Por que isso ocorre? Já expliquei. Toda vez, né, que o petróleo então valorizar, o USD-CAD tende a cair. Toda vez que o petróleo desvalorizar, o USD-CAD tende a valorizar. A valorização do petróleo, você olha o quê? Não investe? Não entendi. A valorização e desvalorização do petróleo, você olha em qual site? No Invest mesmo? Isso, no TradeView. Ah, no TradeView mesmo, você olha? Se eu não me engano, a sigla é OIL. OIL, tá? Nós temos aí OIL. Depois eu passo para vocês todas as siglas. Beleza. O que acontece, galera? Os ativos, igual eu falei com vocês, estão todos correlacionados. Não adianta você querer operar os ativos sem saber como funciona o mercado. Bom, por que isso ocorre? Os Estados Unidos ele é o maior comprador do Canadá de petróleo. Até aí é tranquilo. Então, se eu pago R$1 na gasolina, R$1 no petróleo, estou pagando a 2, isso é ruim para a minha economia. Vou estar pagando um produto mais caro. Então, a minha moeda está valendo menos. Se está valendo menos, o que acontece? Ela vai desvalorizar. E quem está vendendo é o Canadá. Se o Canadá está vendendo mais caro, o que acontece? Está entrando mais dinheiro, então a economia vai ficar superaquecida e a moeda tende a valorizar. Ocorreu isso? Simples. O SDCAD ou ele vai desvalorizar ou vai valorizar em cima do petróleo. Então, né, o petróleo está valorizando, o USD México vai cair. Não, isso aqui funciona apenas para isso aqui, viu, galera? Ó. Isso aqui funciona a partir do momento que ocorre isso aqui. O dólar só vai cair quando, são ativos e paridades específicas. Não serve para nenhuma outra. Então, toma muito cuidado com isso. Porque eu já vi muito aluno meu, quando eu dava mentoria particular, essas coisas, pegava, por exemplo, AUD NZD e falava, o ativo não está respeitando. Não, isso aqui é para o AUD SD, NZD SD, o SDCAD, SHA USD.
Beleza, galera? Tenham isso em mente. Não pode estar utilizando isso aqui em outros ativos. Porque senão, o que acontece? Vocês vão acabar tomando stop aí de bobeira. Então, as correlações que eu queria passar para vocês são essas hoje, tá? Bem simples essas correlações. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eita, que eu aceitei só um agora. Cara, deixa eu analisar um negócio com vocês, da aula passada ainda, ó. Passar umas análises para vocês aí, para vocês operarem scalper em zonas bem bacaninhas, para vocês não terem aí tanta dificuldade. Gostaria de falar também, galera, um pouquinho sobre psicológico. Deixa eu falar um negócio com vocês. Não adiantem a tua realidade, tá? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, um dos maiores obstáculos do scalper, o que seria um trader scalper? O trader scalper é um trader que não busca movimento, ele busca um instante ali do gráfico, onde é injetado um financeiro, para você sair rápido, você vai ganhar ou perder. O problema é o seguinte, muitas pessoas, eu já passei por muito isso, tá? Ela não sabe nem perder, ela não sabe por ganhar. Até para ganhar no scalper, você tem que saber. Quer dizer com isso? Às vezes você sabe operar, tem uma técnica boa, uma estratégia boa, mas você não consegue desenvolver, está sempre perdendo dinheiro. Por quê? Porque você não tem disciplina. Então você não tem que operar 10 vezes por dia. Você só vai criar um hábito de vício. Você tem que operar bem, operar 1, 2 operações por dia. Então, todas as vezes que vocês forem operar scalper, não se preocupa com o financeiro, não se preocupa com quantos ordens você vai dar e não faça um médio, tá? Médio no scalper é igual ao suicídio financeiro. O que seria um médio? Por exemplo, ó, eu entrei comprado aqui, o mercado começou a cair, vou comprar mais, ó. E vou ir comprando, ó, até dar margem e tomar um stop da corretora. E outra coisa, tome muito cuidado com a ganância, tá bom? O mercado tá parado, por isso que eu tô falando com vocês, ó, porque dificilmente, ó, não tem padrão. Eu não vou clicar aqui para, só para mostrar a vocês. De que aparecer a operação, eu vou estar operando. Mas não operar também operar. Aqui daria uma boa operaçãozinha. Ó, rompendo, tá? Essa região aqui, ó. Se ele ultrapassar acima da M21, dá para trabalhar com compra no Gold, viu, galera? Ó, acima de 1833, viu? Ele fechando acima. Se ele der um padrãozinho aqui, mesmo que seja em M5, ó, uma vela de ignição, aí vai fechar em M15 em golfão. Então, é como eu falei, eu acredito muito nesse movimento do Gold, ó. Então, eu vou comprar um stopzinho aqui e take no mínimo aqui, ó. Dá risco de retorno 5-1 pelo menos. Então, fiquem atentos a essa zona, galera. Ó, tô passando a cal aqui, ó. Rompendo isso aqui, dá para pegar uma compra boa. Stop onde? Abaixo aqui, ó. Então, o stop aqui vai ser de 300 pontos. Ah, scalper? Porque o Gold anda muito, muito rápido. Ó, aqui já tá rompendo. M1. Ó, tá bonito. A compra seria aqui, né? Só que para entrar atrasado, tem que aguardar aí um rompimento. Pelo menos o fechamento do Gold aí em M15. Outra coisa, eu não opero troca de velas, viu, galera? Tomar muito cuidado com isso também. Trocou vela, eu vou vender porque ela andou muito. Não. Aqui, ó. Aqui ontem eu só comprei, ó. Vou mostrar para vocês aqui, bem simples. Olha aqui, ó. Ó, nós temos uma zoninha aqui. Lá atrás nós temos mais zonas, ó. Ó. Temos umas zonas bem boas aqui no Gold. Para mim ele sobe, viu, gente? Ó. Tá bem bonito para subir aí. Voltando. Então, o scalper, ele não é você ficar operando várias vezes. Cara, eu vou comprar aqui. Acredito muito que ele vai subir, tá? O stopzinho tá meio caro, mas eu acredito muito pelo menos aí. Vamos ver o que vai acontecer.
Malícia, viu, gente? Ó, abaixo dos pavis, tá bom? Andou um pouquinho, o que você faz? Ó, já arrasta o stop. Não vai ficar pagando para ver. Porque o mercado está lateralizado. Está bem lateralizado. A tendência é que ele, se ele não romper isso aqui, que ele volte e pegue meu stop. Mas, vamos ver como é que se comporta. Sobre o dólar index, ó, as médias que eu falei. Não sei se alguém está lembrado. O que aconteceu aqui as médias? Ó. Falei que tocaria aqui, faria o quê? Ó? O toque, stopzinho bem barato. Olha o tanto que foi aqui, ó. 40 pips. Eu falei que eu ia pegar, mas acabei não conseguindo pegar, porque eu estava dormindo. Ó, vamos ver aqui. O 15 está fazendo engolfozinho. Vamos ver se renova a máxima. Renovando a máxima fica bacana, viu? Até mesmo para vocês comprarem. Galera, lembrando, isso aqui não é call, viu, gente? Tá bom? Não é call. Deixa a operação rolar aí. Outra coisa, gostaria de falar com vocês, eu até tinha esquecido também, em relação ao Gold. O Gold é um ativo que anda bastante. Então, se vocês usam aí 0,20, 0,15, 0,10 no EURUSD, por exemplo, o Gold você pode utilizar aí um quarto da mão, um terço da mão, beleza? Ó, stop aqui tá caro, o que eu vou fazer, ó? Abaixo da mínima do M15. Por quê? Ó, se ele não ter forças para romper essa região, isso aqui vai muito de malícia também, viu, gente? Ó, nós temos aqui um topo, nós temos uma LTB aqui, ó, uma micro LTB. Aqui há um rompimento, mas nós temos uma M21 aqui que é muito importante, que é uma zona também de reteste, ó. Se ele não tiver forças para romper isso aqui, ele tende a fazer esse movimento. Então a gente tem que ter aí um pouquinho de malícia, tá bom? Colocar na mínima aqui, ó, um stopzinho curto. Por que eu coloquei aqui o stop, ó? Ó, abaixo da M200. Eu acredito muito nesse movimento aqui, ó. Pelo menos esse movimento. Então o Gold aqui tá bem simples a análise, tá? Deixa eu voltar pro meu stopzinho aqui. Ó, Gold a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como que se comporta isso aí. NZD. NZD tá fazendo o que eu falei que faria, ó. Tá caindo aí. Igual eu falei, ó. Ele já perdeu a acumulação. Por que eu vou ficar repetindo isso todas as vezes? Que é muito importante vocês saberem, ó. Gráfico ele anda isso, ó. Acumulação, força, acumulação, força, acumulação. A partir do momento que ele perde esse movimento aqui e começa a fazer um novo movimento de acumulação de força para baixo, quer dizer, uma reversão. Então, ó, força, pullback, força, acumulou um pouquinho, tentou subir, já aqui, ó. Então ele tende agora a buscar zonas inferiores. Trabalhar agora com venda no NZD, tá? Vamos ver como vai ficar isso aí, vamos ver. Vamos ver se respeita. Se fechar engolfando, se pá, busca o meu stop. Mas faz parte. Galera, alguém tem alguma dúvida? Tô saindo desse máximo para qual time? Mano, eu operava nesse Marcos, operei nesse Marcos durante 6 anos. Eu tive um pequeno problema com ele, não foi saque, não foi nada do gênero, tá, galera? Só que eu operava um pouco pesado na IC Markets, tá bom? Só que ocorreu um pequeno problema num dia que teve um grande movimento, acho que foi no Gold, estava posicionado pesado e pulou o meu stop. Na época, eu acho que levou uns 10% da minha banca, só que eu estava operando bem pesado realmente. Então, eu estou evitando corretoras dessa forma, tá? Mas a Smart é uma ótima corretora para estar operando scalp, essas coisas, dificilmente vocês vão ter problema. Aí eu vou estar migrando para a Infinox. Eu já tinha até falado isso com a galera. Ó, M5zinho aqui, rompeu, ó, rompeu aqui a máxima, tá? Então, a gente pode até estar observando aqui, ó, se ele não renovar essa máxima,
Ah, mas você está operando M1? Não. Estou analisando o gráfico, mostrando para vocês com a forma que eu opero. Houve um rompimento, tá? De M15 aqui em M1. Se ele não renovar essa máxima aqui em M5, ó, não conseguir romper essa resistência aqui, tende a cair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando stop, essas coisas? Não. Simplesmente, ó, é simples, galera. Tira no dedo. Ó, se M5 ele não renovar isso aqui, ó, fechou em M5 aqui, ele não conseguir renovar acima desse topo, ó, topo é aqui, ó. Eu não vou ficar pagando para ver, porque a galera vai jogar o preço para baixo, ó. Que ainda tem que fazer esse movimento de pullback, ó. Até aqui a gente consegue segurar. Ó. Passou disso é besteira. Que se ele voltar para o canal de baixa, não tem porquê eu ficar segurando a posição. Agora, se ele ir renovando, aí deixa o pau quebrar. Quem é o M15 aqui, ele tá bonito, ó. Qual foi o movimento? Ó? Nós temos um movimento de alta, nós temos um pullback, nós temos um engolfo, ó. Movimento de alta aqui, nós temos o pullback. Nessa zona aqui, que era para a gente ter entrado, ó, formou um padrãozinho. Qual o padrão que é esse aqui, ó? Um engolfozinho de alta. E já rompeu a máxima desse padrão. Fechando acima, já, ó, 5 pips eu já vou proteger a operação. Por quê? É uma zona perigosa. Não tem um porquê ficar segurando a posição em zonas perigosas. Se fosse entrar aqui, eu seguraria. Como não entrei aqui, eu entrei tarde, é um pouco arriscado. Porque ele pode estar querendo fazer um movimento de pullback aqui, ó. Ainda mais que o gráfico ele está o quê? Ele está consolidado. Então, ó, em M30 também está querendo fechar um engolfo, tá? Então é só segurar a posição. Só que ele tá trabalhando ainda acima da média. Ele está trabalhando acima da média, eu vou estar segurando posição para quê? Compra ou venda? Compra. Mesma coisa, ó, M15. Está abaixo ou em cima da média? Está abaixo. Mas se ele romper essa média, ele vai longe. E lembra do seguinte, ó, tanto a M200 como a M21, olha só, quanto mais próximo ele estiver, mais próximo está o movimento de rompimento, ou para cima ou para baixo. A gente só precisa pegar o quê? Todo o movimento. Beleza, galera? É bem simples. Segredinho, ó, tá próximo. Ó. Então a gente pode aguardar aí nos próximos instantes um movimento alto. Por que eu acredito no movimento de alto e não de baixo? Porque o movimento anterior foi de alto. É simples. O mercado ele repete os movimentos anteriores. A diferença é o seguinte, o scalper ele vai pagar o quê? Com o financeiro. Se eu errar aqui, eu vou estar perdendo $40. É uma coisa que vai me matar, por exemplo. Agora, se você entra com 1.0 aqui, seu financeiro suporta você entrar com 0,05, você acertar vai te dar uma grande ansiedade. Se você errar, vai te gerar uma grande frustração. Então, entra sempre na tua realidade. Eu, por exemplo, tem dias aí que eu opero com 0,50, tem dias que eu opero com 1.0, tem dias que eu opero com 0,10, tem dias que eu opero com 0,03. Vai muito do mercado, entendeu? Do gerenciamento do financeiro. Eu jamais operaria aqui com $1.000 utilizando aqui 0,50. Porque se eu tomo ali 3, 4 stop, já dificulta aí eu estar operando nas próximas semanas. Agora, se eu tomar, assim que eu terminar de comprar meus dólares, ficar com 5, 6K, já é diferente. Já dá para você estar utilizando aí uma mão maior. Beleza? Respeita sempre, galera, o gerenciamento de risco. Opa, ó. Rompeu, o que eu vou fazer, ó? Proteger a entrada. Querendo ou não, já temos aí, ó, 100 pontinhos. Vela de ignição, viu, galera? Ó, em M1 aí. Pode até voltar na cara. Por que eu protegi? Se voltar na cara, acaba que a gente não vai tomar prejuízo. É uma zona perigosa, tá? Como eu falei, é uma zona de consolidação. Eu vou segurar, por quê? Porque eu acredito muito no movimento de alta, desse rompimento aqui. Se me tirar no 0 a 0, tá bom. Ó, ele renovando a máxima em M1 aqui, ó, é simples. Ó. Tende a fazer o quê? O movimento vai continuar, ó, movimento de alta. Ah, então você fica olhando M1. Olha, cara, para acompanhar, ó, a entrada. Mesmo que tenha muitos ruídos, ó. Ó, vamos ver. Ao vivo, viu, gente? Sei que a mão tá baixa, mas
Tô voltando aí. Enquanto outra coisa, eu falo para vocês. Todo ano eu começo dessa forma, viu, gente? Eu vou criando gordura. Porque eu não entro no mercado, tá? Lotando lote aí porque é o seguinte, eu vou criando gordura no decorrer do ano, até março aí eu vou operando mais tranquilo, depois de março eu vou aumentando os lotes. Então, para quem ainda não conhece meu trabalho, só ir no meu Instagram lá que vai ver. Tem entrada minha de 30.0, 20.0 no Gold, mas eu sempre trabalho dessa forma, porque é o seguinte, o mercado ele é soberano. Não é porque você tem direito a colocar US$ 100.000 ali, US$ 20.000, que você vai estar operando para ganhar dinheiro. Quem te dá o espaço e a liberdade de você aumentar a mão é o mercado. Sempre vai ser o mercado, porque ele é soberano. Beleza? Outra coisa, analisar isso aqui. Viu, meu povo? Olha aqui, ó. Eu quero falar com vocês. Vê se vocês conseguem enxergar. Quem anda o pavio, quem anda o pavio. Olha, os pavis, o corpo do candle está maior do que o pavio. O corpo do candle maior que o pavio. Rejeição. Aqui já teve rejeição. Esse aqui não é um doji, tá? Não é um candle doji. Doji é quando não há movimentação de preço. Ou seja, abriu o candle com cotação de R$1, fechou o candle com cotação de R$1. Esse aqui é importantíssimo, para a gente saber sobre scalper. Ele está renovando as máximas, ó. Está renovando as máximas. Se está renovando a máxima, quer dizer o quê? Continuação de movimento. Renovou máxima, quer dizer continuação de movimento, tá bom? Mas nós temos aqui, ó, um padrão de rejeição do preço em M21. Ele pode muito bem, ó, fazer esse movimento aqui, viu, gente? Ó, ir lá testar só para buscar os stops da galera vendida e esse M5 fechar abaixo da M21. Gold é danado para fazer isso. Mas, por nossa sorte, está querendo subir e vai subir bastante. Ó, 130 pontos já, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui agora? Botar no bolso? Não. Quem se sentir confortável, faz a parcial, deixa uma parte no bolso e segura o restante da operação. Quando eu falo scalp, é exatamente esse. Essa aqui foi uma operação mais de intraday do que de scalp. Por quê? O stop, querendo ou não, foi caro. É um stop de 400 pontos. É um stop bem caro. Mas o Gold, eu vou falando, ó, em M5, ele já andou aqui 200 pontos, praticamente. Até mais, né? 200 pontos. É um ativo que anda muito. Então, galera, não esqueçam, toda vez que forem operar Gold, opera buscando sempre stop pequeno, take largo. Scalper, você entra em instantes, mas você não precisa. Tem que esperar em M1. Não, cara. Acompanha o ativo, ó. Andou 200 pontos, o que eu vou fazer? Eu já vou proteger mais um pouquinho. Isso aqui, ó, olha só, falei na aula passada, ó, tendência terciária aqui é de alta. Olha esse candle aqui, ó, 2 a 3 vezes maior que os candles anteriores, ó. Isso aqui é um candle de ignição, galera. Após o rompimento, ó, rompeu. Pá, esse candle aqui é um candle de ignição. Ou seja, ignição é continuação de movimento, ó. Provenientemente, ó, movimento. Então, se rompeu aqui para alta, o que vai acontecer? Ele pode sim vir fazer um pullbackzinho, mas a tendência é que ele busque pelo menos esse topo. Beleza, meu povo? Alguma dúvida? Ô, Malta, você entrou nessa operação rompimento dessa LTB? Exatamente. É um micro rompimento aqui, né? Só que olha só, a nossa entrada certa, antes da aula começar, eu tinha falado, teria que ser nessa zona aqui, onde eu estava marcado. Só que como fez esse engolfo aqui, ó, fez um engolfo, e nós temos um movimento anterior de alta, ó, esse movimento foi só um pullback. Ó. Eu arrisquei aqui. Essa entrada foi perigosa? Oi? Essa entrada foi perigosa ou foi é uma entrada perigosa. A nossa entrada certa, ó, eu vou sair até aqui, ó, porque ele pode fazer um movimento de reteste, ou pelo menos guardar um pouquinho no bolso. Proteger aqui, ó, pelo menos abaixo desse fundo aqui, ó. Tá? Para mim, Goldon deve voltar na cara esse aqui, viu, gente? Então,
Então toma cuidado aí, que se alguém tiver na operação, é bom sair. Para mim... Tem uma dúvida aí, man. Qual é os pares que tu mais gosta de operar, o que tu escolhe por dia? É por operação, por volume do dia? Como é que é? Quais os pares que eu gosto de operar, é isso? Que tu gosta, que assim, porque, por exemplo, eu vejo a minha maior dificuldade é saber qual par que eu escolho no dia ou na semana, porque às vezes tem pares que estão sem movimento e vão ter pares que na semana vai ter um pouco mais de movimento que o normal. Eu estou usando com base nos vídeos que o Luiz está enviando, mas assim, às vezes, por exemplo, começa essa semana, ele não vai passar tantos pares diferentes. Às vezes, aí por isso que eu queria saber qual é a base de análise para a pessoa ter um pouco mais de noção do que escolher qual par que vai ter mais volume, como é que a pessoa pode saber assim. Cara, vamos lá. Eu utilizo bastante o Gold e o Euro, tá? Como são operações de scalper, eu não me preocupo muito em ficar operando toda hora. Se eu acertar aqui 2 trades bons, às vezes um trade bom por dia, eu já consigo fazer o financeiro. Então eu procuro oportunidade. Eu olho todo dia, né? Já deixo minhas marcações. Aqui já hoje não está marcado, mas eu sempre deixo as marcações no Gold e no Euro. Ó, aqui já temos aqui uma zona, depois eu desmarquei aqui, mas eu sempre deixo marcado. E eu vou aproveitar a oportunidade, entendeu? Igual aqui, é uma oportunidade boa, querendo ou não, é uma oportunidade para fazer dinheiro, para fazer financeiro aqui. Então, eu apenas olho a movimentação. Eu sei que o Gold, ele anda 300, 500, 1000 pontos muito rápido. Então, eu vou estar utilizando o quê? Aproveitar a oportunidade e utilizar o que a favor? Utilizar sempre o stop a favor da operação. Mesma coisa, o euro, ele é um ativo que anda bem menos. Então, dá para me aumentar a mão aqui, mas eu vou utilizar sempre a favor o quê? As oportunidades. Então, por exemplo, ó, hoje não está andando. Eu vou estar operando? Não vou. Eu vou estar expondo a minha banca à toa? Não, não vou. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou estar sempre aproveitando a oportunidade. Não tem oportunidade? Eu não vou operar. Entendeu? Eu não vou operar. Porque se não tem oportunidade, por que eu vou ficar operando? Olha só, galera. Já agora aqui perigoso, ó. Proteger a operação. Deu uma porrada para cima. Ó. 240 pontos. Acompanha, galera. Sempre acompanha. Acompanha sempre o gráfico. Olha, estão empurrando o preço. Mas ele pode voltar na cara. Então, protege a operação. Lucro bom é lucro no bolso. Então, eu não sei se eu consegui ser explicativo. Deixa eu explicar de novo. Eu não fico olhando todos os ativos. Eu foco em 1, 2 ativos que está operando. Beleza? Ó. Olha lá, tá vendo? Renovar ali, eu vou sair. Pronto. Tendência que ele volte agora. Scalp é rápido. Beleza, galera? Deu aí, eu acho que deu uns $20 aí, $25. Querendo ou não, aí já dá um pouquinho mais de R$100. Então, ó, hoje eu faço mais nada. Ontem eu fiz 40, ontem eu fiz 70 e poucos, hoje mais 20 e poucos, $100, R$500 no dia, para mim já estou satisfeito. Utilizando mão de 0,10, 0,03. Então, ó, eu foco sempre nesses dois ativos. Ó. Euro, USD-CAD e SHAL. Esses são os ativos que eu mais opero, viu, gente? Ó, que estão aqui, ó. Mas ó, o meu foco sempre é esses dois aqui, ó. Se eles não me derem entrada, eu não opero no dia. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Para mim tá respondido. Valeu, mesmo. Obrigadão. Nada. Sobre swing trade, se alguém estiver operando swing trade, dá para vocês olharem vários ativos. Porque o swing trade é uma parada que não tem operação todo dia, às vezes nem na semana. Você vai conseguir uma ou duas oportunidades. Já o scalper tem oportunidade toda hora. É só utilizar o quê? Saber como se comporta o ativo. Foca muito nisso. Analisar o ativo ao todo. Não tenta abraçar um mundo. Tenta operar 1, 2 ativos no máximo. Quando você pegar o jeito, você vai ver. Você não precisa operar 10 ativos por dia. 1, 2 ativos já é o bastante para você extrair dinheiro no scalper. Beleza? Alguém tem mais uma pergunta? Espera aí.
Não sei se sou maluco, mas se eu colocar uma LTA no M30 do último fundo, ligando as duas mínimas dos primeiros candles. Exatamente, Fernando. Exatamente. Tá fazendo um reteste sim. O Gold, ele vai subir, viu, gente? Ele vai subir, vai fazer o movimento que eu falei. Pode guardar aí. Eu saí, cara, porque eu já tinha batido a minha meta, não vou ficar expondo. E já pagou, né, metade do risco aí, já tá excelente. Tá? Stop take da retração, que a gente teria que pegar esse... eu não entendi esse. Stop take da retração. Deixa eu só parar de gravar a aula aqui, eu vou responder você.